Em 1828, um jovem apareceu nas ruas de Nuremberg sem saber falar, andar direito ou explicar de onde veio. O que ele dizia parecia impossível, mas era real. Quem era Kaspar Hauser? Um príncipe sequestrado? Uma fraude? Ou o segredo mais bem enterrado da história da Baviera? Ele apareceu do nada. Disse ter vivido no escuro por 16 anos e morreu antes que a verdade viesse à tona. Inscreva-se agora e descubra o enigma de Kaspar Hauser. Era uma tarde nublada de 26 de maio de 1828, quando um jovem foi visto vagando pelas ruas de Nuremberg, na Baviera, Alemanha. Vestia roupas grosseiras, mal conseguia andar. Sua postura era rígida, como alguém que nunca havia aprendido a caminhar normalmente. Tinha os olhos arregalados, a fala embaralhada, os gestos infantis, e nas mãos segurava uma carta misteriosa. O rapaz foi levado até um sapateiro local e depois à delegacia. Tudo o que conseguia repetir eram duas frases curtas e quase mecânicas. Quero ser um cavaleiro como meu pai. Cavalo, cavalo, cavalo. A carta dizia que ele havia sido deixado sob os cuidados de um homem desconhecido quando bebê, e que agora, aos 16 anos, era hora de ser entregue às autoridades militares. Estava assinada por um pai que ninguém conhecia e que jamais apareceu. Kaspar Hauser foi interrogado, dizia quase nada. Não conhecia objetos básicos como velas, escadas, espelhos, não sabia onde estava, não sabia o próprio nome, apenas repetia o que lhe disseram. Meu nome é Kaspar. Exames médicos mostraram que ele tinha corpo saudável, mas músculos atrofiados, como alguém que jamais andou livremente. Com o tempo foi possível arrancar pedaços de sua história. Kaspar disse ter passado a vida inteira em um quarto escuro, sem janelas, deitado em um colchão de palha. Recebia comida e água durante a noite. Ninguém falava com ele. Aprendeu a brincar com pedaços de madeira. Não conhecia o mundo, o sol, os outros humanos. Só foi retirado de lá semanas antes de sua aparição, quando o homem que o mantinha prisioneiro ensinou algumas frases simples e o forçou a escrever a carta. Depois o deixou na cidade e sumiu. Quem era aquele garoto? De onde viera? Por que alguém o manteria escondido por 16 anos? E a pergunta mais perturbadora: ele falava a verdade? Ou era tudo uma encenação perfeita? Kaspar começa a aprender a falar, ler e escrever. Seu comportamento chama a atenção de médicos e estudiosos, mas logo surgem sinais de que alguém quer silenciar o garoto para sempre. Após ser acolhido por um oficial da cidade de Nuremberg, Kaspar Hauser começou a se transformar. Aprendia com velocidade, falava com mais clareza. Desenhava figuras com impressionante sensibilidade e, em poucos meses, já escrevia frases curtas, com pensamentos próprios. Estudiosos se interessaram. Médicos, professores, nobres e filósofos queriam ver de perto o garoto selvagem, que surgira do nada. Alguns viam nele um prodígio, outros um milagre. E alguns, um problema. Kaspar era inocente, emocional. Gostava de música, desenhava, rostos, chorava com facilidade. Falava da escuridão com pavor. Relatava pesadelos com vozes masculinas, ameaças e correntes. Mas algo mudou. Em 17 de outubro de 1829, um homem invadiu o quarto onde Kaspar morava. O garoto foi atacado com um golpe na cabeça. Sobreviveu por pouco. Disse que o agressor usava uma capa escura, rosto coberto e voz conhecida. Mas não conseguiu identificá-lo. Quem o atacou? E mais importante, por quê? A cidade ficou em choque. Boatos começaram a circular. Alguns diziam que ele era um príncipe sequestrado. Outros que era um espião treinado para enganar. Após o atentado, Kaspar foi transferido para viver com o filósofo Johann Georg Daumer, que começou a educá-lo com mais rigor. Mas os problemas continuaram. Kaspar começou a mostrar comportamentos confusos, mentiras inocentes, exageros, dramas. Alguns passaram a duvidar da história dele. Diziam que talvez tudo fosse um teatro bem ensaiado, que ele inventara o quarto escuro, que queria atenção.
Mas então, novamente tentaram matá-lo, dessa vez com uma faca escondida em um livro que lhe entregaram como presente, e mais uma vez, ele sobreviveu. 2 atentados, 0 suspeitos, e um garoto cada vez mais isolado, entre estudiosos que o idolatravam. E vozes que queriam seu silêncio. A pergunta que crescia era inevitável. Se tudo fosse mentira, por que alguém tentaria matá-lo? E se fosse verdade, o que ele sabia que não podia ser revelado? A fama de Caspar atravessa fronteiras. Rumores apontam que ele pode ser o legítimo herdeiro do Grão-Ducado de Baden, roubado do berço para abrir caminho a outro príncipe. Enquanto médicos e nobres tentam adotar o garoto mistério, interesses políticos se entrelaçam e a pergunta volta a ecoar. Quem quer calar Caspar Hauser? Ao fim de 1830, a história de Caspar Hauser já havia cruzado a Europa. Nos cafés de Viena a Paris, diplomatas discutiam o moço sem passado como se fosse um xadrez vivo, e foi nesse tabuleiro que surgiu a teoria mais explosiva. Caspar seria, na verdade, o príncipe herdeiro do Grão-Ducado de Baden-Flashback. Rápido, em 1812 nasceu um menino destinado a suceder o Grão-Duque Carlos. Meses depois o bebê morreu, sem corpo exibido, sem funeral público. Logo surgiram cochichos. O infante fora raptado para abrir caminho a uma linha sucessória rival, os Zeringen. Agora, quase 2 décadas depois, um jovem de idade compatível, olhos cinzentos idênticos aos dos retratos da família e manias pouco camponesas aparecia do nada. Coincidência ou conspiração? A hipótese virou manchete. Cartas anônimas circularam acusando a corte de Baden de afogar a verdade no silêncio. E como gasolina em fogo, entrou em cena o conde britânico Lord Stanhope, poliglota, maçom, colecionador de enigmas. Stanhope ficou fascinado. Financiou professores, mandou costurar fraques elegantes para Caspar. Prometeu desvendar sua origem. Em público jurava: provarei que ele é sangue azul. Nos bastidores, trocava correspondência com ministros de Baden, alguns ávidos, por manter o assunto enterrado. Enquanto isso, Caspar mudava. Gostava do luxo recém-descoberto, mas sentia-se marionete. Nas aulas escrevia frases melancólicas: eles brigam pelo meu nome, não pelo meu coração. Médicos começaram a notar contradições. Ele lembrava detalhes vívidos da cela escura, mas às vezes dizia não recordar nada. Descrições do carcereiro mudavam ligeiramente a cada entrevista. Nas tavernas, sussurravam: e se for um impostor genial? Ou um pobre traumatizado usado como peão? A pressão subiu quando um perito de Heidelberg examinou a caligrafia do bilhete entregue no dia da aparição e a comparou a textos produzidos por Caspar meses depois. Semelhanças perturbadoras indicavam que ele mesmo poderia tê-lo escrito. Lord Stanhope esfriou. Repentinamente transferiu o rapaz para a cidade de Ansbach. Sob tutela de um rígido burocrata, o barão von Tucker ali, Caspar sentiu o cerco apertar. Menos visitas, interrogatórios frequentes, cartas censuradas. Começou a dizer que sombras noturnas rondavam a janela. Pedia proteção, mas era considerado fantasioso. Ainda assim, novos recortes de jornal falavam em testes de sangue, revolucionários para a época, que poderiam provar ou refutar a linhagem real. Havia data marcada para a coleta de amostras de parentes do Zeringen. Dias antes do exame, Caspar escreveu no diário: se eu morrer, vão chamar de acidente. Guardem minha verdade. Ninguém imaginava que esse aviso seria a antessala de um desfecho brutal, e que em poucas semanas o enigma de Caspar Hauser trocaria os salões iluminados da Baviera por um beco escuro, uma adaga invisível e um suspiro final que até hoje ecoa sem resposta. 14 de dezembro de 1833. Era meio-dia passado quando Caspar Hauser saiu de casa em Ansbach para dar um pequeno passeio. Segundo ele, havia sido chamado por um estranho bem vestido para encontrar-se no parque Hofgarten. 2 horas depois, Caspar voltou mancando, pálido, as mãos sujas de sangue. Trazia um corte profundo no abdômen.
Conseguiu subir as escadas cambaleante. Disse: um homem me atacou no jardim. Foi socorrido, mas a facada atingira órgãos internos. Durante 3 dias ele lutou para sobreviver. Em suas últimas horas, murmurou frases desconexas, nomes que ninguém conhecia e, por fim, teria sussurrado: eu sou... Como me disseram que... Era. Morreu em 17 de dezembro, aos 21 anos. Na cena do crime encontraram um bilhete mal escrito, guardado em um pequeno estojo. Vim da fronteira da Baviera. Meu nome é MLO. Você pode descobrir quem eu sou em E. Nada mais. A investigação começou com escândalo e terminou em confusão. A faca que o feriu nunca foi achada. O homem bem vestido nunca foi identificado. O bilhete, escrito com uma letra estranhamente parecida com a de Caspar, levantou a suspeita mais cruel. Teria ele encenado o próprio assassinato? Alguns diziam que era um novo teatro, criado para chamar atenção, que ele mesmo teria se apunhalado acidentalmente e morrido por erro. Outros acreditavam no contrário, que Caspar, ao se aproximar da verdade sobre sua origem, foi silenciado por ordem da aristocracia, para que o passado fosse enterrado. Para sempre. A autópsia foi inconclusiva. A polícia fechou o caso como morte acidental. O barão von Tucker alegou que o jovem sofria de distúrbios emocionais e tinha um histórico de comportamento autodestrutivo, mas o povo não acreditou. Túmulo de Caspar Hauser, enterrado com simplicidade, gravaram as palavras: aqui jaz um enigma inexplicável, seu nascimento desconhecido, sua morte misteriosa. Com o tempo, surgiram novas teorias, livros secretos, confissões tardias, conexões com a família real de Baden, e até um suposto testamento oculto da imperatriz, sugerindo que o verdadeiro príncipe havia sido trocado ao nascer. Mas as respostas nunca vieram. E o silêncio permaneceu. Caspar morreu como viveu, sem passado, sem origem e sem justiça. Décadas depois de sua morte, Caspar Hauser se torna símbolo do mistério europeu. Novas análises genéticas, livros, filmes e teorias tentam explicar quem ele foi. Mas a pergunta permanece: príncipe perdido, farsante ou vítima esquecida? Com a morte de Caspar Hauser, muitos acreditaram que o caso seria enterrado com ele, mas o contrário aconteceu. Ao longo das décadas, livros foram escritos, peças encenadas, teorias reavivadas. Poetas o compararam a Cristo. Filósofos viram nele o reflexo da alma humana isolada. Psicanalistas apontaram para um trauma irreversível causado pelo abandono. Mas nenhum deles respondeu à pergunta essencial: quem era Caspar Hauser? Em 1996, cientistas do Instituto de Medicina Forense de Munique realizaram um exame de DNA com amostras de fios de cabelo e vestígios de roupas atribuídas a Caspar. Compararam com descendentes da família real de Baden. O resultado, inconclusivo. As amostras não coincidiram, mas os cientistas alertaram. O material estava contaminado e deteriorado. Não era possível tirar nenhuma certeza. Outros testes em 2002 também deram margens a dúvidas. Alguns apontaram semelhanças com o DNA da linhagem ducal, mas o debate foi abafado. O mistério seguiu vivo. Hoje, o nome de Caspar Hauser continua estampado em livros de psicologia, séries de mistério e filmes premiados. O mais famoso, dirigido por Werner Herzog em 1974, retrata-o como um ser puro, solitário e quase extraterrestre em meio à crueldade humana. Mas nem mesmo a arte conseguiu definir sua identidade. Se foi um farsante, ele enganou a Europa inteira com uma performance perfeita até a morte. Se foi um prisioneiro político, pagou com a vida por um segredo que ninguém ousava pronunciar. Se foi um príncipe, foi o mais trágico da história. Não coroado, não reconhecido e morto como um indigente. E se foi só um garoto traumatizado, jogado no mundo sem preparo, então o crime foi outro. O de tê-lo usado, silenciado e descartado. O túmulo de Caspar Hauser, em Ansbach, ainda recebe flores.
Visitantes deixam bilhetes, alguns pedem respostas, outros pedem perdão, e muitos apenas ficam ali, em silêncio, porque há histórias que a lógica não fecha, e há vidas que, mesmo curtas, desafiam os séculos. Caspar não tinha passado, mas construiu um legado, um que talvez nunca revele sua verdade, mas que jamais será esquecido. E aí, o que você achou dessa história? Deixe um comentário, queremos muito saber sua opinião. E lembre-se, teremos muitas histórias interessantes. Até mais!